Você acredita na existência do inferno? Você sabia que no Novo Testamento Jesus falou mais sobre o inferno do que do céu? É isso mesmo. E há hoje em dia muitas pessoas até mesmo que se dizem cristãs que duvidam da existência desse lugar. Mas preste bastante atenção no que você vai ouvir a partir de agora. Deus levou a sua serva irmã Daniela Oliveira viva ao inferno durante um período de 5 meses dia e noite. Ouça pois tudo o que a nossa irmã irá relatar a partir de agora é verdadeiro. Veja que este lugar de tormento é real. Deus é santo. Ele é real e está vivo para todo sempre. Testemunho parte 1. Meus amados irmãos, queridos ouvintes, a paz do Senhor, tudo bem? Graças a Deus. Meus queridos, como vocês viram no título do vídeo, estarei aqui compartilhando com vocês um pouquinho do meu testemunho, um pouquinho da experiência que eu passei no ano de 2011, A palavra do Senhor diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Está lá em Romanos 8, 28. Meus amados, mas antes de tudo eu quero aqui estar me apresentando, para você que chegou no canal agora, você que ainda não me conhece. O meu nome é Daniela Oliveira, Quero dizer para você que está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, tá bom? Nesse momento você vai ouvir, um pouquinho do meu testemunho e eu tenho certeza que esse testemunho vai te deixar impactado, pois tudo que eu vou falar aqui é verdadeiro, aconteceu, Eu passei por essa experiência e eu tenho certeza que esse testemunho, aqui nos mínimos detalhes que eu for passando, aqui compartilhando com você, vai te edificar, eu tenho certeza. Deus vai falar ao seu coração. Antes de tudo, eu quero aqui estar lendo no texto base desse testemunho, que eu me identifico muito, está lá no livro do profeta Isaías, capítulo 48, no versículo 10, que diz assim: Eis que te purifiquei, mas não como a prata, provei-te na fornalha da aflição. Então eu vou começar, desde o meu nascimento, estarei fazendo a rápida introdução. Eu sou natural do estado de Minas Gerais, Nasci, criei ali em um pequeno distrito chamado Virgínio, município de Miravânia, uma pequena localidade. Então ali que eu nasci, praticamente passei toda a minha infância, juventude, vivi ali. Eu posso dizer, que eu nasci no berço evangélico, porque quando eu tinha mais ou menos 6 anos de idade, a minha mãe, ela aceitou a Jesus como seu Salvador, desceu as águas do batismo, e daí então eu comecei a andar com a minha mãe para os cultos, para a igreja, participar dos trabalhos, e fui crescendo, acompanhando ali a obra de Deus, Mas quando eu cheguei numa idade por volta dos meus 17 anos, eu me sentia dividida entre 2 caminhos. Eu gostava muito de dançar, de participar de concurso de dança, era o que eu mais gostava. Mas eu também, queria ir para a igreja. Mas sabe quando você se encontra dividido entre 2 caminhos? E eu estava desse jeito. Até que chegou um dia, que eu fiz a seguinte oração. Eu falei: Senhor, eu estou indecisa, Senhor. Me mostra qual o caminho certo que eu devo seguir. E eu fiz essa simples e rápida oração. E o Senhor, a partir de então, começou a se manifestar a mim em sonhos pela noite. Eu ainda não conhecia o Senhor. Eu ainda não era batizada, Não tinha descido na água do batismo. Eu só acompanhava minha mãe para os cultos, cantava na igreja, mas aquela coisa superficial. E daí então, numa noite, eu tive um sonho
onde eu estava subindo, né, como se fosse pro cume, pro alto de uma montanha. Quando eu cheguei no meio daquela subida, uma voz me ordenou dizendo: olha para trás. Quando eu olhei para trás, eu vi o mundo, né, lá atrás de mim, escuro e sombrio. E aquela voz me ordenava para me continuar a subir. Quando eu cheguei no topo ali daquela, como se fosse uma montanha, havia dois lados, o lado que eu estava e o outro lado. Só que entre eu e o outro lado havia um abismo escuro, sombrio, que dava medo só de olhar, muito profundo, né? E quando eu olho para aquele abismo, eu coloquei as mãos nos olhos e comecei a chorar de medo. De repente, quando eu abri um dos olhos, eu vi uma mão e ouvi uma voz que dizia: me dá a sua mão direita que eu te ajudo. E naquele momento, quando eu olhei, eu vi um homem com vestes brancas na minha frente. Não vi o seu rosto, somente do pescoço para baixo, aquela voz de homem suave, com muita autoridade, que transmitia paz e serenidade. E eu respondi para ele: não, eu tenho medo, eu tenho muito medo. E ele novamente insistiu: me dá a sua mão direita que eu te ajudo. Eu me lembro que eu coloquei a mão esquerda em um dos olhos e fechei os olhos e segurei na mão dele. Quando eu abri os olhos, eu já estava do outro lado, seguro na mão direita dele e andando lado a lado com ele. Daí para frente não me lembro de mais nada. Quando eu acordei no outro dia, eu me lembrei daquele sonho. Quem era aquele homem de vestes brancas? Só podia ser Jesus, aquela voz, aquela presença. E daí então, meus amados, o Espírito Santo começou a trabalhar no meu coração, né? E eu tinha 17 anos na época, estava ali prestes a completar 18 anos e eu queria tomar uma decisão na minha vida. Eu não queria ficar em cima do muro, né, participando ali. Eu nunca fui de bagunça, eu nunca fui de aproveitar as coisas do mundo, não. Eu só gostava de dançar, mas eu sabia no fundo do meu coração que aquilo não agradava a Deus. E daí então eu me lembro que um dia o meu pastor chegou e falou: irmã Daniela, no dia 7 de março, né, haverá um batismo em uma pequena localidade chamada Brejão, né? Ficava ali não muito longe da localidade do Virgínio, onde eu morava. E aí então o Espírito Santo começou a trabalhar no meu coração, mas eu comecei a enfrentar uma batalha muito grande na minha mente. Uma voz dizia: tome a decisão, batiza, eu tenho algo a fazer na sua vida, eu tenho um mistério na sua vida. E a outra voz dizia: que ridículo, você vai perder seus amigos. E eu fiquei no meio daquele, sabe, aquela batalha. Uma voz dizia: vai, a outra dizia: não vai, vai acontecer isso, você vai perder. E aí então, eu me lembro que no certo dia, né, no dia, se eu não me engano, no dia 6 de março, no dia 7, no outro dia, seria o batismo. No dia 8 de março seria o dia do meu aniversário, onde eu iria completar 18 anos. E eu me lembro que ali no dia 6 de março, por volta ali da manhã, eu entrei no meu quarto e eu fiz a seguinte oração. Eu falei: Senhor, se realmente é o Senhor que apareceu no sonho para mim, se realmente é o Senhor que está falando para me batizar, que o Senhor tem algo na minha vida, Senhor, me dá um sinal. E o sinal que eu te peço é que a data do batismo seja mudada. Se a data do batismo for mudada, eu vou entender que realmente chegou o tempo do Senhor na minha vida. Aleluia, louvado seja Deus. E quando, meus amados, Deus ouve a nossa oração, Deus ouve. A gente que tem horas que pensa que Deus não ouve, mas Deus ouve. Naquele momento, quando eu fechei a boca, que eu terminei de orar, eu escuto a voz do meu pastor com a sua família chegando na minha casa. E ouvi a minha mãe recebendo eles, mandando entrar. Naquele momento eu fui para lá, até onde eles estavam. E quando eu dei a paz do Senhor para ele, ele falou: irmã Daniela, eu vim te avisar, minha filha,
que a data do batismo foi mudada. Não será amanhã, dia 7 de março, será no dia 8. Naquele momento eu me estremeci. E eu falei, realmente chegou o tempo do Senhor na minha vida. Realmente o Senhor ouviu a minha oração. E seria o dia, né, do meu aniversário. E eu entendi que aquilo seria o maior presente que eu ia ganhar no dia do meu aniversário. Então, meus irmãos, resumindo, para o vídeo não ficar longo, chegou o dia do meu batismo. Foi uma batalha terrível, uma batalha tremenda, né? Mas chegou o momento, eu me lembro ali que quando eu vesti aquelas roupas brancas e os irmãos, um pegou o violão e os irmãos ali na beira daquele riacho ali começa a entoar o hino Ó porque Jesus me ama, da harpa cristã. Naquele momento eu senti a presença de Deus. Eu senti uma força sobrenatural rasgando o meu ser, mas rasgava mesmo e algo entrando dentro. E era tão forte que eu não conseguia conter as lágrimas. Era muito forte que eu me derramava. Eu sentia que havia alguém diante de mim, a qual a sua presença era muito forte, era muito grande, e o meu coração se derramava como água diante daquela pessoa que estava diante de mim. Hoje eu sei que era Deus. E eu olhava à minha volta, ninguém estava chorando, só eu daquele jeito. Eu comecei a sentir vergonha, mas era mais forte do que eu. Então chegou o momento, desci as águas, né? Desci as águas do batismo, entrei uma pessoa, saí outra pessoa, uma nova criatura. Quando eu saí das águas, eu não andava, eu flutuava como uma pena. Louvado seja Deus. Então, resumindo, né? Ali, passou o dia do meu batismo, comecei a andar com o Senhor. E eu sempre fui uma jovem muito dedicada nas coisas de Deus. Eu passava quase a noite toda lendo a Bíblia, meditando na palavra, estudo bíblico e orando e campanha de oração. E eu ali morando na zona rural, ali na roça, e a igreja onde nós congregava ficava meia hora a pé. Na vila, do outro lado, e a gente passava no meio do mato, atravessava córrego. Muitas das vezes, quando era tempo de chuva, né, o lago transbordava. Então, era uma luta para ir para os cultos, era uma luta para mim ir para a escola, estudando 3 anos à noite, né, até que concluí o ensino médio. Enfrentei batalhas, afrontas, só Deus sabe. Quantos pratos o inimigo me ofereceu, né? Querendo que eu trocasse Jesus por pratos, por ofertas, mas todas eu rejeitei, porque eu era uma jovem que buscava Deus. Eu queria ser cheia da graça de Deus. Eu queria ser cheia da presença de Deus. Eu sabia que Deus tinha um plano na minha vida. Eu sabia que Deus tinha algo maravilhoso para a minha vida. E naquele momento, quantas vezes o inimigo veio me perseguindo através de pessoas, me oferecendo pratos, e eu falava, eu não quero. Eu não troco o que Jesus tem para mim por um prato de lentilhas, eu falava no meu coração. Então, terminei os 3 anos de estudo, não foi fácil, mas Deus me deu vitória. E aí então, meus amados, quando foi no ano de 2010, né, um ano antes, né, eu passei por esse processo que eu vou contar para vocês no ano de 2011. Um ano antes, em 2010, o Senhor Jesus, ele começa a se manifestar a mim em sonhos pela noite. Não vou aqui contar com detalhes. O meu testemunho, ele é muito grande, ele é muito longo, é horas, mas como se trata aqui de gravação vídeo, para não ficar muito extenso, eu vou apenas resumir, tá bom? Então, meus amados, não foi fácil, né? E aí, então, o que aconteceu? Quando eu deitava para dormir à noite, quantas vezes um homem de vestes brancas entrava no meu quarto? E eu sempre gostava de deixar uma cadeira ali do lado da mesa para me fazer estudo bíblico. Muitas das vezes eu deixava aquela cadeira do lado da cabeceira da minha cama. E eu via, né,
lá na roça tem um costume, né? Pelo menos no meu tempo, que os outros quartos da casa podia até não ter porta, mas quarto de moça tinha que ter porta. E lá o meu quarto era o único que tinha porta. E quando eu trancava, não tinha como ninguém passar, só se passasse por cima, que tinha um espaço em cima, né, da parede. E eu me via deitada na cama ali dormindo, mas eu via o meu corpo, mas os meus olhos espirituais estavam abertos e eu via um homem de vestes brancas entrar no meu quarto, porém eu nunca vi o seu rosto. O mesmo homem de vestes brancas que lá atrás apareceu no sonho para mim, lembra? Antes do meu batismo? Então, o mesmo entrava dentro do meu quarto. Sentava, pegava a cadeira, colocava do lado da cabeceira da minha cama e começava a conversar comigo a noite toda. E eu me lembro que, dentre as suas palavras, a única que eu lembro até hoje é que ele dizia: minha filha, vai acontecer isso e isso na sua vida. Quando eu acordava, eu só lembrava da palavra vai acontecer, mas eu não sabia do que se tratava. Mas ele conversava comigo a noite toda. Eu não dizia nem sequer uma palavra. Eu apenas balançava a cabeça que sim, confirmando tudo o que ele falava. Quantas vezes ele entrava no meu quarto, abria um livro e me dava como se fosse um estudo bíblico a noite toda ali conversando comigo. Aleluia! E quando eu acordava, eu olhava, porta trancada, janela trancada. Quem é esse homem que entrou no meu quarto? Porém, eu não falava para ninguém, eu guardava tudo no meu coração. Eu não contava nem para minha mãe, ficava tudo guardado. E aí então, meus amados, resumindo, quando foi numa madrugada, né, um ano antes do ano de 2011, numa madrugada, eu me lembro que eu ouvia os galos da vizinhança do quintal de casa começar a cantar. De repente, esse homem entra no meu quarto e chega no meu ouvido e diz a seguinte frase: filha, acorda. Naquele momento a minha alma pulava de alegria. Era uma voz de homem, a mesma voz que eu ouvi naquele sonho: me dá a sua mão direita que eu te ajudo. E naquele momento a minha alma, ela saltava de prazer. Sabe quando a alma conhece o seu dono, conhece o seu Criador? E a minha alma dizia: ah, se todas as manhãs essa voz viesse me acordar. E naquele momento eu senti que ele saiu do meu quarto. Só que no meu pensamento humano, né, eu pensava: é a minha mãe. Mas eu pensava: não era a voz da minha mãe. Mas eu pensava: não, ninguém entrou no meu quarto. Quando eu acordei de manhã, né, não sei se minha mãe lembra até hoje, minha mãe e eu falei assim: mãe, a senhora entrou no meu quarto? Minha mãe falou: não, como que eu vou entrar? Tudo trancado. Mas era só para mim ter certeza. Então eu pensei comigo: era Jesus. Daí então, meus amados, preste bastante atenção. Depois, né, Deus, ele se manifestou a mim outras vezes antes também, não vou contar aqui, né? Mas depois que ele me mandou acordar, muitas coisas espirituais começou a acontecer comigo. É como se o espiritual fosse aberto para mim. E tinha coisas que eu me sentia estranha das outras pessoas. Por que acontecia comigo e com os outros não? E aí então, né, o Espírito Santo, ele começou a falar muito comigo. E ele falava: minha filha, vai acontecer algo na sua vida. Mas não falava o que era. Só que ele falava: minha filha, se prepare. Leitura da Bíblia, estudo bíblico, coma a Bíblia, se alimenta da palavra, se encha da palavra. E eu, amém, eu obedecia. Passava quase a noite toda em oração, orando. E quanto mais que eu orava, que eu queria mais, que eu queria mais. Eu queria Deus. Eu queria ser cheia da presença de Deus, aleluia. Eu queria ser cheia da unção dele. Eu queria mais e mais dele. E o Espírito Santo falava: minha filha, faça campanha. E eu me lembro que eu e a minha amiga Carol, uma amiga do coração,
Uma amiga que no decorrer desse testemunho, vocês vão ouvir eu citar o nome dela. Eu chamo ela de Cal, carinhosamente, um apelido. E ela foi uma pessoa que esteve a todo tempo do meu lado, né? Primeiramente meu pai, minha mãe e ela. E eu me lembro que ela era aquela amiga assim, ela era filha de um casal de irmãos da igreja. Então, naquela igreja, né, a igreja não era muito grande, a igreja que a gente congregava, tinha mais ou menos 10 membros ali, né, naquela pequena vila, um lugar muito difícil na época ali para o evangelho, assim, sabe? Cheio de obstáculos. E as únicas jovens que tinha, que limpava a igreja, que cantava, era eu e ela. Não era nem grupo, era dupla de jovens. E ela sempre foi aquela pessoa muito assim, disposta. Eu falava assim, Carol, vamos fazer uma campanha de oração? Ela, vamos, Dani. Tudo que eu falava, vamos, em prol da obra, ela falava, vamos. E os pais, uma bênção de Deus, sempre deixava. E um dia, parecia loucura. A gente morava na roça, né? Era meia hora a pé para chegar até na vila onde a gente congregava. A igreja ficava lá em cima, no final da rua, né? E eu falei assim, Cal, vamos fazer uma campanha de 5 horas da manhã nós ir para a igreja. Era, se eu não me engano, era quarta, quinta e sexta, né? Durante acho que 3 ou 4 meses. Eu falei, vamos fazer essa campanha? Vamos, Dani. Ela morava para cima de casa, ela vinha com a lanterna. O dia estava quase clareando, era 5 horas da manhã, com a lanterna sozinha até chegar na minha casa, e a gente descia com alegria no coração para buscar Deus do outro lado. Chegava na igreja toda molhada de orvalho, porque o pasto onde a gente passava, o mato era nós duas baixinha, né? Ao ouvir esse testemunho ela vai até sorrir. Nós as duas baixinha, e o mato era praticamente do nosso tamanho, né? E a gente chegava toda molhada, mas com uma alegria, para amanhecer o dia buscando o Senhor na casa de Deus. Então, meus amados, passou todo esse tempo de preparação, 32 dias de jejum e campanha. Chegou um momento que eu estava me sentindo transbordando da graça da presença de Deus. E o Espírito Santo, ele falava comigo novamente, minha filha, se prepare, vai acontecer algo. E eu pensava, é algo bom, é algo maravilhoso. Eu nem imaginava o que estava me esperando. Então, meus amados, aqui começa o meu testemunho. Então, antes, Satanás ele enviava mensageiros, né? Mas eu não imaginava que eu estava prestes a entrar numa batalha onde eu iria enfrentá-lo cara a cara. Preste bastante atenção. Veja a seguir. Mesmo antes, muito antes, assim que aceitei a Jesus e me batizei, o Senhor Jesus, ele começou a manifestar a mim de uma maneira mais íntima, em visões pela noite, como eu falei para vocês. Mas eu, como nova convertida, meus amados, eu não o conhecia de perto. Depois que me batizei, numa noite normal, eu deitei para dormir. E logo depois, em altas horas da noite, tive um sonho. E no sonho, eu pude contemplar, eu me via deitada na cama e dormindo. Só que os meus olhos materiais estavam fechados, mas os meus olhos espirituais estavam abertos. E eu vi que diante de mim havia muitas nuvens e eu flutuava sobre a minha cama. E diante de mim havia um grande oceano a perder de vista. Do outro lado do oceano vinha uma voz de homem, mas uma voz doce e suave, mas com muita autoridade. E aquela voz me dizia: levai a arca por cima das águas. E a sua voz era muito paciente, suave, só que eu ouvindo aquelas palavras, eu não entendi, né? E naquele momento eu pensei comigo, o que ele quis dizer? Só que ele conhecia os meus pensamentos e sabia tudo sobre mim. E como ele viu que eu não entendi o significado, logo, imediatamente, ele me deu a interpretação e disse: levai
o evangelho por cima dos problemas? Bem assim. No dia seguinte, eu acordei e passei o dia todo me perguntando: mas o que significa aquelas palavras? De quem era aquela voz? O que é arca? Meus irmãos, eu era nova convertida, né? Eu não sabia o que era arca. Eu não sabia ainda, sabe? Foi um tempo assim que eu estava lendo a Bíblia, como eu falei para vocês, estudando tudo, mas eu não sabia o que era arca. Então eu fiz os afazeres de casa e pensando, e eu orava e dizia: Senhor Jesus, aquela voz era do Senhor? Foi o Senhor que me visitou essa noite? Se foi o Senhor, eu agora vou abrir a tua palavra, a Bíblia, e o Senhor vai falar comigo. Quando terminei de falar e abri a Bíblia, eu abri em 1 Samuel, capítulo 3, e estava escrito: Deus fala com Samuel em sonhos. Então eu pude entender, né, que Deus se manifestava também a pessoas em sonho. E eu disse: ó Deus, foi o Senhor. Dentro de mim, a minha alma sabia que era o Senhor. Pois, meus irmãos, a nossa alma, ela conhece a voz do nosso Criador. Ela fica feliz, ela salta de prazer dentro de nós. Então eu pude ter a certeza que era uma ordem divina para me levar o Evangelho por cima dos problemas. Então comecei a estudar mais e mais a Bíblia. Lembra que eu falei para vocês que eu já estudava bastante? Então eu comecei a estudar com mais afinco, né? E descobri o que significava arca. Significa evangelho. Entendi que ele, né, já estava me avisando que eu iria passar por problemas, por obstáculo, por barreiras, mas que eu levasse a arca, que representa a presença de Deus, para a vida das pessoas. Levar por cima dos problemas. Também, ao estudar a Bíblia, eu descobri que nos tempos antigos só levava a arca do Senhor os sacerdotes, os escolhidos e ungidos do Senhor, como está escrito em 2 Samuel, no capítulo 6 e no versículo 2, né? Depois você lê lá, tá bom? Onde diz que Davi traz a arca para Jerusalém. Depois você lê também lá em Deuteronômio, capítulo 10, versículo 8, a parte A. Não estarei lendo aqui para o vídeo não ficar muito longo. Comecei a estudar mais e mais e também cheguei à conclusão que tamanha era a responsabilidade que estava sobre aqueles que eram escolhidos para levar a arca do Senhor Jeová. Também senti um temor muito grande quando li em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 6 ao 7, que diz assim, eu estarei até lendo aqui para vocês, esse aqui eu vou fazer questão de ler, tá bom? 2 Samuel, capítulo 6, versículos 6 e 7 diz assim, e chegando à eira de Nacon, estendeu-os a mão à arca de Deus, e pegou nela, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. Então, quando eu li isso aqui, né, que aconteceu, uma pessoa que não era escolhida, que não podia nem tocar na arca, e ela tocou, e Deus matou na hora. E ali Deus tinha me dado uma ordem para levar a arca. Meu Deus, e ali veio um temor muito grande sobre mim. Tão grande era a responsabilidade que estava sobre mim. O quanto era santa a arca do Senhor. Depois desse sonho, eu comecei a sentir uma mudança na minha vida espiritual. Algo profundo. Eu não sei explicar em palavras. Mas aqui, meus amados, eu vou relatar apenas algumas delas, tá bom? Que tem a ver com o que eu iria passar na frente. Vejo hoje que foi um aviso da parte do Senhor. Em outra noite, né, eu tive outro sonho, alguns meses depois da primeira. Nesse segundo sonho foi muito curto, né? Mas confesso para você que no momento eu não entendi
mas foi assim. No sonho, eu andava pela rua de onde eu morava, descendo da rua da minha igreja para baixo. De repente, eu passei na frente de um lugar, né? E ali havia 2 homens conversando e eles falavam muitas coisas. E numa dessas palavras, um deles disse assim: se você cair, eu te levanto. Mesmo que eles estavam conversando entre si, mas dentro de mim eu sabia que ele falava comigo. Foi como uma flecha, veio numa velocidade e acertou meu coração. No outro dia, ao me acordar, sentei na minha cama e comecei a pensar comigo. O que significava aquelas palavras? Pensei, foi a mesma voz que me mandou levar a arca. Será que foi Jesus me avisando que irei cair? Comecei a ficar com medo. Voltei a pensar rapidamente, não pode ser, eu não vou cair, eu estou muito bem espiritualmente, eu pensei comigo. Depois disso, os dias foram passando. Tive outros sonhos, visões, também muito curto. Em um dos sonhos, eu me encontrava no lugar onde havia outras pessoas comigo. Dentre elas, veio uma mulher, confesso para você, que é a mesma que sempre vem nos meus sonhos e me traz recados de Deus. E tudo quanto ela fala acontece. E ela disse para mim as seguintes palavras: a segunda aliança. Após ela falar isso para mim, olhei no rosto dela e ela viu que eu não entendi, mas ela se retirou imediatamente. No dia seguinte, eu passei, o dia todo pensativa. Eu pensava, foi apenas um sonho, como qualquer outro, mas a minha alma sabia que não era apenas um sonho. Em outra noite, aquele homem ele entra novamente no meu quarto, aquele homem de vestes brancas, e ele pega a cadeira, ele assentou ali naquela cadeira ao lado da cabeceira da minha cama, e ele abriu um livro, como se fosse a Bíblia, e ele começava a me dar uma aula bíblica e me falava muitas coisas. Só que quando eu acordava, como eu falei para vocês antes, eu não conseguia me lembrar de nada, apenas de uma frase, onde ele, com aquele livro aberto, ele me mostrou um versículo, como se fosse um versículo, Estava escrito assim: enquanto andares na minha presença, eu serei contigo. E confesso que já procurei na Bíblia inteira, Quando eu acordei, meus amados, eu procurei na Bíblia, eu não achava esse versículo, Eu confesso para vocês que eu já procurei na Bíblia inteira e eu não consegui encontrar esse versículo nessa sequência, Mas eu consegui encontrar versículo que tem o mesmo sentido, Até aí tudo bem. Eu pensei, será que o Senhor está me avisando alguma coisa? Eu pensava comigo. E eu fiquei pensando, ali estava escrito que enquanto eu andar na presença dele, ele será comigo. Então quer dizer que se eu sair da presença dele, ele será contra mim. Mas eu não vou desviar, eu pensava comigo. Eu não vou sair da presença dele. O que não dei muito crédito, Pois eu pensava, eu estou muito bem espiritualmente. Eu estou na sua presença e dela não sairei nunca, eu pensava comigo. Como eu estava enganada, Você que me ouve, nesse momento, meu amado irmão em Cristo, quando Deus ele avisa para você que vai acontecer algo, não tem jeito, vai acontecer. Mas deixo bem claro, depende de nossas escolhas e decisões. Guarde isso no seu coração. Ele avisa também para você desviar do mal. Se você for rebelde e não der por avisado na frente, sem dúvida, você pagará um preço muito alto.
Se Deus tem falado ao seu coração acerca de algo, ore a Deus, tá bom? Não tome decisões precipitadas, não. Não ignore os sinais, os avisos que Deus vem te dando, porque nós precisamos entender uma coisa, que Deus, Ele nos ama muito, muito mais além do que podemos imaginar. Só que Ele é muito educado. Ele jamais vai te forçar acerca de alguma coisa. Ele avisa, mas não vai impedir que aquilo aconteça na sua vida. Ele não vai impedir que você venha tomar aquela decisão. A escolha é sua. Ele nos dá o livre arbítrio, o direito de escolha. Não nos obriga a nada. Né? Lá em Deuteronômio, capítulo 11, 26, depois você lê lá. Confesso que também me lembrei daquela passagem bíblica onde Jesus disse para Pedro: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Pedro responde: não, Senhor. Ele não acreditou no que Jesus disse. Mas o que aconteceu? Pedro negou a Jesus 3 vezes. E a Bíblia diz que imediatamente o galo cantou e Pedro se lembrou do que Jesus havia dito. E chorou amargamente. Assim aconteceu comigo. Eu ignorei os avisos do Senhor e paguei um preço muito alto. Preste atenção. Veja a seguir. Eu passei a conhecer um rapaz, preste bastante atenção. Eu gostaria que você que é jovem, ouça esse testemunho que Deus vai falar com você. Então eu passei a conhecer um rapaz, né? E ele era da mesma igreja que eu. Ele era levita, né? Tocava na casa do Senhor. Eu ainda não conhecia pessoalmente. Eu só conhecia as pessoas falarem dele para mim, né? Só que ele mesmo, sem me conhecer pessoalmente, ele não me conhecia assim pessoalmente, passou a pesquisar sobre mim, esse rapaz, eu fiquei sabendo. Ele apenas me conhecia de ouvir falar, me via cantando nas igrejas, né? Porque na região onde eu morava, eu era muito conhecida, né? Por ser uma jovem esforçada na obra de Deus, né? Pregava, cantava ali na região toda. E também, né? Como eu falei, eu louvava o Senhor. E aquilo, pelo que algumas pessoas chegavam a mim e me diziam, que despertavam interesse em rapazes da minha igreja também, interessando em mim. Até aí tudo bem. Um certo dia, chegaram algumas pessoas para mim e me falaram assim: tal pessoa assim, não vou falar o nome da pessoa aqui, é claro, que seria falta de ética da minha parte. Esta pessoa só fica perguntando sobre você. Aquela pessoa chegou até a mim e falou isso. Acho que ele está interessado em você. Só que eu só conhecia aquele jovem de vista, né? Algumas vezes nem sabia o seu nome, eu nem sabia o nome dele, nem onde ele morava. Eu só tinha visto algumas vezes em festas da igreja. Depois chegou mais pessoas da mesma igreja que eu e me falou, né, a mesma coisa. Irmã Daniela, tal pessoa tá gostando de você, né? Acho que é de Deus, olha só. Porque ele só fica perguntando sobre você. E a gente fala super bem de você, né? E a gente nota que ele tem um interesse por você. Fiquei pensando sobre isso, mas deixo aqui bem claro. Eu sempre fui muito tranquila acerca de relacionamento. Nunca fui, sabe, aquela pessoa namoradeira, bagunceira. Não, nunca fui. Mesmo quando eu dançava lá, né, nos palcos, nunca fui de bagunça. Mesmo antes de eu conhecer a Jesus, eu sempre fui assim, sossegada, no meu canto, né? Eu sempre sentia o dedo de Deus sobre mim, sabe? Eu sempre tive um temor de Deus, mesmo quando eu estava nos palcos dançando. Eu sentia que o olho de Deus estava sobre mim.
e que não era para mim fazer nada errado, que Ele estava de olho em mim. E nessa época eu não estava namorando, né? Estava apenas servindo a Deus, com o meu coração voltado para as suas coisas, e nelas eu me ocupava. Depois disso, despertou no meu coração um desejo de conhecer aquela pessoa. Voltando um pouquinho atrás, quando as pessoas vinham falar dele para mim, eu respondia: quem é este? Por que não conhecer essa pessoa? Eu pensava comigo. Ela também é da mesma igreja que eu. Não tem problema nenhum, mas dentro de mim eu sabia que não era o tempo certo de Deus na minha vida, que não era o momento de eu entrar em um relacionamento. O Espírito Santo falava comigo, mas eu fui teimosa. Eu também pensava: a minha amiga está namorando e eles se conhecem por telefone, conversam. Por que não eu pedi o número, né, dessa pessoa e a gente conversar? Pelo menos para a gente conversar por telefone. É bom ter alguém para conversar. Deixo aqui bem claro uma coisa, principalmente para você que é jovem: nunca vá pelos outros, pelo que os outros dizem. Vá pelo que Deus te diz através da sua palavra. Então, no certo dia, eu conversando com a minha amiga, né? E falei para ela que eu me interessava em conhecer esta pessoa. E aí estava eu, né? Fazendo uma coisa que nunca tinha feito. Pedi o número de telefone de alguém. Porque, meus amados, eu sempre fui assim. Eu servindo a Deus, a bênção vem até mim e me alcança. Eu não vou atrás da bênção. Porque quando a gente é obediente a Deus, no tempo certo, a bênção vem e alcança a gente. Mas aqui eu comecei a sair do plano de Deus. Eu que fui atrás e Deus falava para mim que não era o momento, né? E aí eu já comecei a achar estranho. Eu pedi o número, mas até aí não tem nada a fazer algo diferente. Eu pensei comigo. E eu mesmo me perguntava: será que eu estou agindo certo? Mas vou tentar, eu pensava. Deus disse que ia preparar uma pessoa para mim, né? Eu pensava comigo. Mas eu voltava a pensar: mas eu não vou esperar, eu vou agir. Que engano. Olha só, até aí tudo bem, né? Minha amiga, ela conseguiu o número dele para mim e passamos a conversar por telefone. Quando foi um dia, marcamos para nos encontrar na igreja. Estava havendo uma campanha de oração no campo inteiro de 60 dias, né? E ali junto com toda a igreja. E só que como eu morava um pouco longe da igreja, eu e minha mãe, né, e alguns irmãos, orávamos em casa. Quando foi esse dia, eu tinha que ir na vila, né, próxima à minha casa, onde também ficava a igreja. E quando eu ia para a igreja, Deus sempre falando comigo: cuidado para não extinguir o Espírito Santo da sua vida. Não entristeçais o Espírito de Deus. O pastor contava acontecimentos de pessoas que eram uma bênção nas mãos de Deus e por tomar decisões contrárias à vontade de Deus se desviou. Eu não entendi o porquê daquela palavra e para provar que este relacionamento em que eu estava prestes a entrar não era da vontade de Deus. Sempre quando ele vinha me ver na igreja, ele não entrava na igreja. Tinha vezes que ficava de fora, ouvia, mas não entrava. Porque dizia ele que não estava com roupa adequada para entrar na casa de Deus. Eu achava aquilo estranho. Não eram as características de uma pessoa que eu buscava no Senhor. Mas até aí tudo bem. Ele tinha muita reverência, ele dizia. Mas quando eu estava orando, ele mandava uma criança me chamar para conversar com ele na frente da igreja e me tirava da oração. Aí já começou errado, né? Minha mãe não gostava. A gente marcou, né? Esse dia tinha campanha na igreja e eu fui para a campanha de oração e a gente marcou para encontrá-la na campanha de oração. E eu me lembro que antes desse dia que a gente marcou de encontrá-la na igreja, né? Ali os irmãos estavam ali
E eu me lembro que antes disso eu fiz uma oração, preste bastante atenção. Eu fiz a seguinte oração e eu disse assim: Senhor, tal dia eu vou encontrar com tal pessoa. Lá na igreja vai ter a campanha de oração, comecei a falar para o Senhor, né? E a gente vai conversar. Será que esse relacionamento é da vontade do Senhor? Será, Senhor? Olha só o que eu falei para Deus. Olha só. Eu disse assim: Senhor Deus, eu faço um pacto com o Senhor. Eu faço um voto. Isso aqui é muito sério. Preste atenção. Se ele me pedir em namoro, é porque esse relacionamento é da tua vontade. Mas se ele não me pedir em namoro, eu vou entender que o Senhor não está no negócio e que é para mim cair fora. E assim eu farei. Fiz o voto com Deus. Gostaria de deixar aqui bem claro, você que está nesse momento ouvindo o meu testemunho. Deixo aqui o meu recado, não meu, mas de Deus. Para você que é jovem, mais uma vez eu digo, né? Para você que é jovem e está sem alguém, Deus te fez uma promessa que vai preparar um homem de Deus, uma mulher de Deus, e você está só. A promessa ainda não se cumpriu. Eu te deixo um conselho aqui. Não se apresse, tá bom? Para as promessas de Deus se cumprir antes do tempo. Se Deus falou que vai preparar uma pessoa maravilhosa para você, espere. Espere com paciência no Senhor. Salmo 40, verso 1. Leia lá depois, né? Deus, ele vai te dar. É no tempo dele. Ele sabe a hora exata de trazer. Se você, jovem, conheceu uma moça ou um rapaz, gostou, ore, pergunte a Deus se é da sua vontade ou não. Se for, busca mais confirmação da parte de Deus. Se verdadeiramente ele está no barco com vocês. Se ele não tiver, caia fora, porque pode ser cilada do diabo para tirar, né, você da presença de Deus. Muitas das vezes, a causa do nosso sofrimento é por consequência de nossa desobediência a Deus. Assim que eu me converti ao Senhor, Deus me fez uma promessa, né, de preparar uma pessoa maravilhosa para mim. Uma pessoa fiel a Deus, temente, esforçado na obra de Deus, uma pessoa séria, que tinha compromisso com a sua verdade, com a sua palavra. Confesso que recebi aquela promessa, né? Mesmo sem entender muito, mas de acordo com o passar do tempo, eu pensei que Deus tinha se esquecido e que estava demorando. Então pensei, já que Deus não age, eu vou agir. Deus também tinha me prometido que essa pessoa iria trazer até a mim. Olha só o ponto. Tá vendo como o negócio aqui já começa a não dar certo? Antes de tudo, Deus tinha me feito essa promessa, falando: minha filha, a pessoa que eu vou te dar, sou eu quem vou trazer para a sua vida. Não é você que vai atrás. E o que eu fiz? Eu não esperei Deus trazer. Eu fui atrás. Preste bastante atenção. Mas eu não esperei essa pessoa vir até a mim. Eu que fui a essa pessoa, né? Pensando ser essa pessoa. E eu pensava, né, que esta seria a promessa. Já que estava demorando, eu ia ajudar Deus a cumprir. Que engano, que equívoco, né, da minha parte. E aí, meus amados, aqui eu deixo mais um recado para você que é jovem mais uma vez. Toma muito cuidado. Você não serve a homens, mas ao Deus Todo-Poderoso. Não brinque, espere o tempo de Deus na sua vida. Para que apressar as coisas? Se Deus te prometeu, fique na posição de servo, de adorador. Seja exemplo para os demais jovens da sua idade. Seja um espelho para eles. Seja aquele ou aquela jovem que Deus olha e diz:
Este é meu filho amado, em quem a minha alma tem prazer, né? Eu me lembro lá de Mateus capítulo 3, versículo 17. Deixa Deus trabalhar do jeito dele, tá bom? Deixa as coisas acontecer naturalmente no tempo dele. Não desespere, lance toda a sua ansiedade nele. Nunca se esqueça de uma coisa: Deus não precisa da sua ajuda, nem da sua opinião. Ele quer apenas que você faça o mínimo, que é crer, e Deus fará o máximo, o milagre acontecer.